gente vai praticar um pouquinho de meditação. Agora no início da aula a gente vai conversar um pouquinho sobre. Aí se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa pra mim, podem mandar já a mensagem. E aí eu posso ir respondendo durante a aula. Quem aqui que tá na live já fez uma aula só de meditação, sem estar na aula de yoga junto? As duas coisas estão muito próximas, né? A gente sempre, geralmente, os professores de yoga... Eu sou professora de yoga. Quem não me conhece, acredito que todos me conhecem. Sou professora de yoga. Então, durante as aulas, a gente sempre faz momentos de meditação. As duas coisas estão sempre bem próximas, né? Mas uma prática de meditação apenas, ela dura um tempo um pouquinho maior, a gente fica mais tempo trabalhando o nosso foco, a nossa concentração. Então, hoje a gente vai fazer um pouquinho disso, vai trabalhar um pouquinho disso. A gente não vai fazer posturas, os asanas do yoga, né? A gente vai trabalhar mais essa parte de concentração mesmo, de contato com a mente, com a respiração. Quem aí já fez uma aula de meditação? Ou só na aula de yoga? Beleza. Então, eu vou começar dando uns avisos, né? Para quem é aluno da academia, a gente está disponibilizando materiais para que vocês treinem em casa, tá? Então, se você não entrou em contato ainda, mas tem interesse, pode entrar em contato pelo WhatsApp da academia, da unidade que você frequenta, tanto da unidade do continente quanto da unidade da ilha. Entre em contato com o WhatsApp deles e marca agenda horário para te buscar os materiais, tá? E aí tem material para as aulas de ginástica que estão acontecendo, tem materiais para as aulas de musculação para te fazer em casa, musculação. E aí conversa com o teu treinador que ele vai te montar o treino especial para te fazer em casa. Tá bom? Qualquer dúvida também pode mandar uma mensagem direto no Instagram da academia. E aí vocês agendam esse horário para pegar material. É muito importante nesse período que a gente continue se praticando e se cuidando, né, da nossa saúde em casa. Então, fazendo exercício físico, fazendo meditação, cuidando, fazendo yoga. Tudo isso para equilibrar o nosso físico também. Tranquilo? Então vamos começando. Como é que tá a música para vocês? Tá num volume bom? Perfeito, então. O pessoal aqui estava falando sobre a prática de yoga, de meditação. Então, vamos começando. Primeiro, queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que é meditação e o que muitas vezes as pessoas acreditam ser meditação e o porquê que elas não praticam, né? A meditação tem um grande tabu que as pessoas vêm falando, que é comumente comentado sobre isso, de que é quando você para de pensar. Que é aquele momento, ou a gente imagina que seja um momento que não existe pensamento na nossa mente. E na verdade isso não acontece, a gente não consegue chegar, talvez até sim, em um estado de iluminação, talvez, a gente consegue chegar a não pensar, mas é muito difícil. E não é isso que a gente busca quando a gente faz as práticas de meditação. A gente busca silenciar o fluxo de pensamentos, mas a gente diminui essa quantidade de pensamentos e passa a observá-los, ao invés de interagir com eles. Então, o que acontece?
Na prática de meditação, a gente se afasta da nossa mente, percebe que tem essa possibilidade de afastar, que você se coloca um pouquinho mais longe para observar aquilo que está acontecendo na tua mente. Não quer dizer que os pensamentos vão parar de acontecer, que a gente vai parar de pensar em coisas, que as mensagens não vão aparecer na nossa cabeça. Elas vão estar ali, só que a diferença é que ao invés de eu estar aqui grudada nelas, eu estar interagindo, conversando com meus pensamentos, levando eles para frente, eu me afasto e observo. Então eu vejo que esse pensamento ele tá fluindo aqui, ele tá passando, mas eu não preciso interagir. E o mais importante, eu não preciso julgar ele, porque muitas vezes a gente entra na prática de meditação e pensa, agora eu vou silenciar a mente. Só que se você pensa em alguma coisa durante a prática, você começa a se julgar, fica pensando, nossa, mas não era para eu estar fazendo isso, mas era para eu estar meditando, será que eu não estou conseguindo, será que eu não vou conseguir? Então, esse julgamento da nossa mente a gente tem que evitar, porque não é preciso silenciar completamente os nossos pensamentos. Na prática de meditação não é isso que ocorre. A gente treina a nossa mente para manter a nossa concentração e o nosso foco em algum lugar específico. Muitas vezes pode ser na respiração, que é a que a gente mais usa. Comumente a gente usa a respiração como um objeto de foco, mas eu também posso fazer o meu foco na natureza. Se eu tiver uma planta, uma flor, de repente uma vela, a chama da vela. Posso fazer uma meditação com um som, escutando uma música, um mantra. Então existem vários tipos de meditação e nada mais é do que um treino da nossa mente para um foco específico que a gente deseja. Então, se eu desejo pensar na minha respiração, eu vou focar na minha respiração e vou manter meu pensamento ali, na contagem das respirações, percebendo o que acontece no corpo quando eu respiro. Mas não quer dizer que esse exercício vai fazer com que meus pensamentos parem. Pode ser que os pensamentos continuem, mas aí então eu volto para o meu foco do exercício. É a mesma coisa do que treinar numa academia. Quando você vai para academia, você não vai uma vez para academia e já fica forte. A gente vai várias vezes, vai treinando todos os dias, toda semana, durante vários anos, muito tempo, para conseguir que o nosso corpo fique forte ou do jeito que a gente deseja. E na meditação a mesma coisa. Quando a gente começa na meditação, a gente já imagina que hoje eu já vou conseguir fazer tudo que eu queria na meditação, né? Conseguir silenciar a mente, focar na respiração, fazer tudo certinho. Mas isso é um treino. Então, eu faço hoje, eu faço amanhã, eu faço depois. E aos poucos a gente vai moldando a nossa mente, moldando a nossa capacidade de concentração, fortalecendo para que a gente consiga cada vez se manter mais tempo concentrado no nosso foco, no nosso objetivo. A meditação ela tem vários benefícios. Aumento de produtividade, aumento de bem-estar, você se sente melhor, diminui o estresse, diminui a ansiedade, mas isso não é do dia para a noite que acontece. Ela funciona assim, ela tem um efeito imediato, a gente se sente melhor, mais calmo depois que medita, mas é um treino. Então, esses benefícios, a mais a longo prazo, a gente vai vendo com a prática, com o exercício constante de meditação. Então, a gente tem que estar sempre treinando um pouquinho, pensando quando vai ser a próxima vez, se planejando para conseguir manter esse exercício mental de praticar meditação. Alguma dúvida até aqui? Meditação é prática, é isso mesmo, a gente tem que se manter constantemente em exercício mental para meditar. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, para a gente começar a nossa prática de meditação, é que vocês podem fazer em casa depois, sozinhos, não precisa necessariamente de um instrutor. É legal que você comece com um instrutor para aprender a fazer ou para saber os pontos chaves de onde você direciona a sua atenção durante a prática, mas não quer dizer que sempre você vai ter que fazer assim. Então você pode treinar em casa. Por exemplo, que eu falei sobre o foco na nossa respiração, você pode treinar em casa fazer esse foco.
Hoje é que a gente vai fazer aqui, vai ser o treino do foco na respiração, tá? Sobre a postura de meditação, é bem importante a gente sentar da maneira mais confortável para o nosso corpo. Porque o que acontece? Se a gente sente qualquer desconforto, dor nas costas, dor no pescoço, as pernas estão desconfortáveis, se você sentir qualquer coisa durante a prática de meditação, a sua atenção ela vai desviar. Ela vai desviar para sua dor, de repente para o seu desconforto. Então, por isso que a gente sempre tem que sentar e alinhar o nosso corpo da maneira mais confortável. Eu dou a sugestão de, se você tiver uma almofada em casa, um travesseiro, qualquer coisa, você pode usar, já pode ir pegando aí essa almofada ou esse travesseiro. Ou se você também tiver um bloquinho de yoga, que são esses bloquinhos aqui, eles podem ajudar. Se vocês não tiverem nenhuma dessas opções, de repente pode ser livros, qualquer coisa do tipo, mas o mais confortável mesmo é a almofada ou o travesseiro. Como que a gente vai usar a almofada e o travesseiro? Eu tenho duas almofadas aqui, elas vão ficar um pouquinho mais altas. Não precisa, você pode regular na altura que fica mais confortável. E você vai sentar em cima delas, bem na pontinha da almofada. Vamos para trás. Você vai sentar bem na pontinha das almofadas. Você vai perceber que quando você senta em cima da almofada, o seu quadril ele se eleva um pouquinho e as suas pernas conseguem descer na direção do solo. Tanto faz se você vai deixar as pernas cruzadas ou não. Você acha a posição mais confortável. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é não cruzar muito as pernas, no sentido de cortar a nossa circulação. Se você cruzar uma perna em cima da outra, provavelmente em 3 minutos, 5 minutos, você vai começar a sentir formigamento, porque a tua circulação parou de acontecer ali. Então, de repente você ajusta as pernas um pouquinho mais para frente ou um pouquinho mais abertas, para não cortar nenhuma circulação, para você sentir confortável. Se acha que não vai conseguir ficar sentada no chão, senta numa cadeira. Não tem problema nenhum você meditar sentado numa cadeira. Até pode fazer uma meditação deitado na cama, deitado em qualquer lugar. Mas se você fizer a meditação deitado, corre o risco de dormir. Então, não é que não pode fazer meditação deitado, mas é que a gente tem que ter a consciência de que a gente vai se manter acordado e consciente do que está acontecendo no nosso corpo. Se a gente deita, o nosso corpo relaxa muito. E quando a gente relaxa, a gente perde o foco da meditação. Então, se você quiser, você pode fazer deitado também, esse exercício. Só que cuidado para não dormir, né? Tem que sempre se manter atento. Características da meditação, né? Já vamos falando sobre isso. A gente acha uma postura confortável, estável, relaxado, mas ao mesmo tempo que eu me mantenha consciente. Eu não posso perder a consciência do corpo. Não posso ficar com dor ou desconforto para não desviar minha atenção, mas eu tenho que me manter ativo e consciente do que está acontecendo. Se você tiver uma parede atrás, você pode escorar suas costas também, se você achar que vai ficar melhor para você, para sustentar o teu tronco. Pode escorar as costas numa parede, cuidando sempre do alinhamento da coluna. A única coisa que a gente tem que preservar sempre na meditação é o alinhamento da nossa coluna, porque a gente tem no nosso corpo fluxo de energia e ele flui pela nossa coluna, na mesma região dos chakras. Então a gente sempre tem que preservar o alinhamento da nossa coluna, cuidando para não arredondar para trás, nem ficar muito torto para um lado, nem para o outro. Beleza, gente? Alguma dúvida? Já estão se ajeitando aí? Já pegaram a almofadinha de vocês? Ou o bloquinho? Já vai arrumando o teu corpo, sentando nessa posição de meditação. A gente precisa estar completamente confortável, estável para começar a nossa aula de meditação. Beleza? Então, hoje a gente vai fazer a prática de meditação com foco. O nosso foco vai ser a nossa respiração.
Então, a gente vai fazer uma prática de contagens, a gente vai fazer uma prática de conscientização da respiração. Então, eu vou perceber em que região do corpo ela está acontecendo. E depois, durante um período de tempo, não muito tempo, eu vou deixar vocês treinando essa habilidade de meditação. Eu não vou falar nada, eu vou deixar a música tocando. E aí, vocês vão ficar no exercício de meditação. Tentem não abrir os olhos ou tentar ver se a aula tá acontecendo, porque a aula tá acontecendo. Eu tô aqui e eu vou orientar vocês nesse início da meditação e eu vou orientar vocês no final, tá? Então, podem ficar tranquilos, porque quando for para retornar desse exercício de meditação, eu vou avisar vocês, beleza? Sobre como que eu vou avisar essa volta e essa entrada na meditação. Eu tenho um instrumento que se chama PIN. Ele faz um som, é um sino, ele faz esse som. Na hora que eu for entrar na prática de meditação, eu vou fazer todas as instruções, a gente já vai estar de olhos fechados, mas quando for para vocês seguirem sozinhos, eu vou usar o instrumento uma vez e nesse momento vocês vão começar a praticar sozinhos. Escutando o som, treinando o foco de vocês na respiração, na música, onde vocês forem treinar esse foco. Quando for para retornar, eu vou tocar uma vez o PIN também, para a volta desse exercício de meditação, e aí eu vou guiar vocês para voltar. Não precisa abrir os olhos quando vocês ouvirem o segundo PIN, que vai ser lá no final da prática, não precisa. Mantém de olhos fechados, mas fica consciente de que a aula está terminando e que eu vou fazer o retorno, só para vocês terem essa ideia de que a gente está voltando aos poucos. Não precisa se assustar, não precisa abrir os olhos, apenas saibam que eu vou fazer a orientação para que vocês voltem e retornem da prática, beleza? Tudo tranquilo para a gente começar então? Já sentou em cima da almofadinha ou do bloquinho, deixando o teu corpo da maneira mais confortável, as pernas para frente. Relaxa bem os teus ombros, pode encaixar para cima e para trás, deixando os teus ombros pesados. Relaxa as tuas mãos. Lembra agora do alinhamento da tua coluna. Percebe se desde a base até o topo da cabeça você está numa linha reta. Tanto faz se sentado no chão, sentado numa cadeira ou com as costas escoradas numa parede ou no sofá. Alinha a tua coluna. De repente você deixa o seu queixo paralelo ao chão, aumentando essa passagem de ar aqui para não deixar o pescoço curvado para frente. Então alinha a coluna. Respira profundo, percebe o ar entrando e saindo pelo teu nariz. Então, aos poucos, a gente vai fechando os nossos olhos para começar a conscientizar da nossa respiração. De olhos fechados, a gente começa a se desligar dos nossos pensamentos, lembrando que eles não vão parar de acontecer. A única diferença é que durante a prática de meditação, a gente tenta se distanciar dos nossos pensamentos. Você se coloca como um observador. Se desliga das preocupações, das projeções, das lembranças e traz a tua atenção para o teu corpo. Hoje, na nossa prática de meditação, a gente vai trazer o foco para o nosso corpo, para a nossa respiração. Então, constantemente durante a prática, se você voltar a pensar, interagir com os pensamentos, não se preocupa, não julga, apenas volta a sua atenção para a respiração. É um exercício constante. E quanto mais a gente se exercita, mais forte a gente fica.
e mais fácil vai ficar a nossa concentração e o nosso foco. Então começa percebendo o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Percebe a tua respiração acontecendo, primeiro sem modificar nada. Não precisa modificar o fluxo, a profundidade da respiração. Apenas observa como que o teu corpo está respirando. O que acontece quando você respira? Que partes do corpo se movimentam, dando espaço para a respiração acontecer? Percebe se você está confortável nessa postura, se você se sente bem, relaxado, mas ao mesmo tempo consciente, firme, estável. Percebe se não existe nenhuma musculatura do teu corpo tensa ou alguma região que você pode relaxar. Aos poucos a gente começa a aprofundar a nossa respiração. Começa inalando uma quantidade maior de ar, preenchendo o teu pulmão, e exala relaxando. Inala preenchendo o teu corpo. Exala relaxando. Inala preenchendo todo o ambiente onde você está. E exala relaxando. Aos poucos, leva a tua respiração lá para a região da tua barriga. Inalando, levando o teu umbigo para frente. E na exalação, relaxando. Inala, levando o umbigo para frente. E exala, relaxando. Como se você tivesse um balão de ar dentro da sua barriga. A respiração abdominal, ela acalma o nosso corpo. É a respiração mais relaxada que existe. Ela tranquiliza o nosso corpo, os nossos pensamentos. Aos poucos você vai se conscientizando, inalando uma quantidade maior de ar que vai subindo, começando pelo seu umbigo, depois passa pelas suas costelas e termina lá no seu peito. E exala de cima para baixo. Você vai inalar se preenchendo como se tivesse uma onda subindo pelo teu corpo. Começando pelo seu umbigo, pelas suas costelas e por fim subindo o seu peito. Essa é a respiração completa que acontece preenchendo 3 partes do nosso corpo e do nosso pulmão: a
parte mais baixa, a parte média e o topo, usando toda a capacidade que a gente tem de absorver o ar. Tenta fazer com que essa respiração completa se torne natural para você, sem que você precise fazer ela com esforço. Sente que ela começa a acontecer naturalmente quando você relaxa e se conscientiza da respiração. Então agora a gente vai iniciar um exercício de contagem, que vai ser esse exercício que nós vamos praticar durante a meditação de hoje. Cada vez que a gente fizer uma respiração completa, inalar e exalar o ar, a gente conta 1. Inala e exala, conta 2. Inala e exala, conta 3. Assim a gente vai seguir até contar 10 respirações. Quando a gente chegar na 10ª, a gente retorna mais uma vez para o número 1. Inalando e exalando, contando 1. Inalando e exalando, contando 2. Assim a gente vai fazer várias vezes, contando de 1 a 10, as nossas respirações completas. Se por acaso você se distrair no meio, ou de repente interagir com o pensamento e perder a contagem, você retorna para o número 1 sem julgamento. Não precisa trazer aqueles pensamentos negativos, de culpa. Apenas volta para o número 1 e foca mais uma vez no exercício. Esse vai ser o nosso treino hoje. Tenta manter a tua respiração sempre completa, sempre no mesmo ritmo. Inalando e exalando e fazendo a contagem. Quando terminar esse exercício, quando terminar essa prática, eu vou trocar o sininho mais uma vez. Eu vou tocar a primeira vez agora, para a gente iniciar sozinhos. E no final, eu vou tocar para fazer o retorno.
Aos poucos vai voltando para a tua respiração natural. Volta a perceber o ar entrando e saindo pelas tuas narinas. Agora sem contagem. Apenas observa o teu corpo, como ele está se sentindo, como que está a tua respiração, a tua mente. Aos poucos pode fazer 2 respirações profundas, inalando e exalando bastante ar. E então, amorosamente, a gente vai despertando, abrindo os nossos olhos, percebendo o ambiente ao nosso redor, as cores, as formas. Se quiser pode movimentar um pouquinho o teu corpo, sentindo como que você tá. E então a gente vai encerrando a nossa prática de meditação. Me conta um pouquinho como é que foi para vocês, se vocês acharam difícil, se vocês acharam fácil, se foi tranquilo, se vocês conseguiram fazer a contagem. Como é que foi a aula para vocês? O que vocês sentiram? Muito bem. Quem aí passou da contagem do 10, quando percebeu já estava lá no 15? Esse é o exercício, a gente sempre tenta voltar o nosso foco para a respiração. Quando a gente percebe que está saindo do nosso foco, a gente volta. Tá saindo, a gente volta. Então esse é o exercício. A gente vai fazendo várias vezes. Tânia falou que fez deitado, não tem problema fazer deitado. Mas é aquilo que eu falei. Se você escolheu fazer a meditação deitado, tem que tomar muito cuidado para não dormir, né? Para não relaxar ao ponto de chegar ao sono. Porque a meditação, a gente entra em uma frequência da nossa mente de relaxamento. Só que a gente não chega aí para a frequência de sono, que é a de dormir, né? Então a gente pode fazer deitado, mas a gente tem que sempre se policiar para manter a nossa mente ativa. Muito bem, gente. É isso mesmo. Esse é o exercício de meditação. A gente volta para o foco várias vezes e várias vezes. Mesmo se você está se distraindo, você não julga aquela distração, volta para o número 1 e começa novamente. Esse exercício é uma dica para vocês fazerem durante o dia. Não precisa fazer esse tempo que a gente fez. Me conta aí quanto tempo você acha que a gente ficou meditando, para a gente ter uma ideia de como vocês sentiram o tempo passar. Conta quantos minutos vocês acharam que a gente ficou praticando. Não precisa ser esse tempo todo. Quando você for praticar em casa, você pode fazer algumas respirações, 3 contagens até 10, tranquilamente. Essa respiração consciente ajuda a gente a diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, respirar mais consciente.
Então, sempre que você estiver em casa, que você quiser fazer, se você tá se sentindo muito ansioso, muito... Sabe quando a gente fica com muita ansiedade? Para um pouquinho e respira, de repente faz esse exercício de contagem. Ah, o pessoal tá respondendo 20 minutos, 30 minutos. Esse tempo vocês acham que a gente ficou... que eu fiquei em silêncio praticando? Na verdade, vou confessar para vocês, a gente ficou bastante tempo conversando, sim, mas o tempo de meditação entre um sino e outro, entre o barulhinho que eu fiz, foi 10 minutos. A gente ficou 10 minutos desde o primeiro pino para o segundo. Então, a gente às vezes acha que foi mais tempo, às vezes acha que foi menos tempo. Mas é engraçado como a gente perde um pouquinho essa noção, né? Esse foi bem bom praticar com vocês aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida também podem perguntar. E eu deixo a sugestão de vocês fazerem em casa sempre que se sentirem vontade de fazer, né? Sempre que vocês acharem necessário. E quando não acharem necessário também, porque é o exercício, né? A gente vai treinando a nossa mente. Cada vez vai ficar mais fácil manter esse foco na respiração. A gente pode se perder um pouquinho aqui, um pouquinho ali, interagir com os pensamentos, mas se a gente exercita constantemente, né, faz uma prática constante, isso vai ficando mais fácil cada vez. Obrigada, gente. Namastê. Se cuidem. Tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana, uma ótima semana. Vamos repetir sim, vamos fazer mais vezes. Se cuidem. Tenham um ótimo dia. Namastê. Um beijo grande. Até a próxima.